A paz de Cristo e o amor de Maria. Saudades, meus irmãos, espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui reunidos hoje em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Invoquemos esse Espírito Santo para que Ele conduza esse momento de forma a agradar o coração de Deus e atingir o necessário em cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós selecionamos um trecho, ou um pouquinho da vida do profeta Elias. E hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela época, sobre Elias, e depois nós vamos chegar na palavra sobre um momento da vida dele. Podemos fazer assim? Então vamos lá. Quem era Elias? Elias era um grande profeta. Deus o enviou, Deus o escolheu numa época muito difícil para o povo de Israel. Foi na época do reinado do rei Acabe. Acabe era um rei que acabou se casando e se unindo a uma mulher que não era da mesma religião e que adorava deuses. Ela adorava Baal e Será, que eram deuses atribuídos à fartura. E ao trazê-la para viver junto de si, ele permitiu que fossem criados templos para esses deuses. E muitas almas se perderam a essas crenças naquela época. E aí Deus envia Elias para falar que Deus era maior, para mostrar que Deus era quem mandava. Então ele realizou prodígios através da intervenção. Ele comunicou coisas enormes através de Elias. Vamos dar uns exemplos. Como Baal era o deus das tempestades, da fartura, da colheita, através de Elias, Deus mostrou que era Ele mesmo quem cuidava disso. Mas a história começa um pouquinho diferente. Logo que se uniu a Jezabel, vários profetas foram assassinados e muitos fugiram. Entre eles, Elias. Elias fugiu porque Deus mandou a ele que fosse a um certo local, a um riacho, e que lá ele seria alimentado por corvos. E assim ele foi por bastante tempo. Os corvos traziam a ele o que comer. Imaginem corvos, que hoje em dia a gente vê, a gente sai correndo, né? Não são bichos que apreciamos, não são pássaros que apreciamos. Quando aquele riacho onde Elias estava secou, Deus mandou a ele que fosse a uma certa cidade se amparar na casa de uma viúva, e que ela lhe daria de comer e lhe daria de beber, e que na casa dela não faltaria nada. Elias foi. A viúva falou que só tinha para aquela refeição e talvez nem para isso. Elias falou que Deus havia dito que não lhe faltaria nada, e realmente, enquanto Elias ficou no lar desta viúva, não lhe faltou trigo e não lhe faltou azeite. Os potes não se esvaziaram, a jarra não se esvaziou, e eles tiveram de comer. Quando o filho pequeno desta viúva faleceu, e ela achou que a culpa de repente fosse de Deus, ou da presença de Elias ali, Elias pegou essa criança e foi e orou a Deus. E Deus deu a vida novamente a esta criança. E ele pôde devolvê-la para a mãe dele com vida, para que ela usufruísse da sua presença por bastante tempo ainda.
abençoada a presença de Elias nessa residência, não? Aí Deus chegou a Elias e falou que ele tinha uma mensagem para mandar a Acabe. Então ele chamou Acabe e eles foram ter um diálogo. E era o momento de Deus mandar a sua grandeza junto a todas as intempéries. Porque Israel naquela época, como tinha sido profecia de Elias anteriormente, logo da união deles e da criação e da construção desses templos, começou uma grande seca em Israel. E estava na hora de Deus mostrar para o seu povo quem é que era o Deus dos judeus, quem é que podia, quem era o Criador do mundo. Então Elias foi ter com Acabe. E ao encontrá-lo, ele falou: reúna todos os profetas de Baal, de Aserá, e traga todos aqui. Tragam 2 novilhos gordos para um sacrifício. Os profetas de Baal farão sacrifícios ao seu Deus, e os profetas de Deus farão sacrifícios ao Deus de Israel. E no monte onde foi feito o sacrifício, no local onde foi feito o sacrifício, Elias deixou que eles escolhessem primeiro, que eles preparassem primeiro o sacrifício e começassem a fazer os seus votos por fogo, para que fosse queimada aquela oferenda. E eles rezaram, se distorceram, se arranharam, se machucaram e nada aconteceu. Acabado todo o burburinho, onde até Elias mangou deles, por assim dizer, dizendo que cadê o teu Deus? Ele está muito ocupado, ele está fazendo outras coisas, essas coisas assim. Chegou a hora do sacrifício de Elias ao Deus de Israel. Elias preparou tudo, só que além da lenha e de tudo, ele mandou que umedecessem muito, pusessem vários jarros de água ali para que a lenha ficasse molhada, para que o novilho ficasse molhado, para que o ambiente todo ficasse molhado. Ele colocou pedras que simbolizavam as 12 tribos. Ele colocou tudo e ele preparou tudo para que o sacrifício fosse perfeito e mostrasse que era feito ao Deus de Israel. E aí ele orou. E quando ele orou, desceram do céu fogo, e aquele sacrifício se concretizou para o Deus de Israel. E quem lá estava viu a força e a grandeza do rei de Israel, do Deus de Israel. A grandeza do Deus em que cremos, a grandeza do Deus por quem oramos. Só que nenhuma história termina assim, né? Fim do sacrifício, no furor do momento, vários profetas de Aserá foram assassinados, foram cortados a fio de espada pelos israelitas que lá estavam. E Acabe voltou para casa para contar essa história para Jezabel. E é aí que começa a nossa leitura de hoje. Vocês podem achá-la, assim como toda a história, por mim contada e talvez até melhor contada lendo na Bíblia em Reis 1, tá? Ou Primeiro Reis. O trecho que nós vamos ler hoje e vamos meditar está em 1 Reis 19, do 1 ao 8. Então, quando Acabe foi a sua esposa e foi contar e contou tudo o que fizera Elias e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer da tua vida o que fizeste da deles. Elias então teve medo
e partiu para salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e andou pelo deserto um dia de caminho. Sentou-se então debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele. Tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou por 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Essas aqui são palavras do Senhor. Graças a Deus, né? Como conectar a mesma pessoa abençoada do início, otimista e certo de certeza, desse Elias que teve medo e que foi se esconder numa montanha, meus irmãos? Poxa, parece tão humano, né? Parece tão eu, parece tão você, onde a gente não tem certeza do que fazer, de para onde ir, de quem somos realmente, de como Deus nos escolheu realmente, e de para quê? Para que a gente está aqui? Oh, vida miserável e difícil de se viver, né? Aí a gente começa a olhar para o passado e ver, poxa, através do pedido dele, da oração dele, Deus mostrou coisas tão grandes. A única coisa que ele precisou foi confiar, se entregar e deixar Deus fazer. Só que a humanidade vem, né? E aí a gente para pensar, poxa, tem tantos grandes homens que de repente se abatem, se deprimem. E alguns desanimam, outros continuam no serviço. E eu acho que a nossa vida é um pouquinho isso, não é, meu irmão e minha irmã? A nossa vida é um pouquinho isso. Hoje a gente sai, trabalha, faz, ocorre tudo bem. E de repente vem uma tempestade. E essa tempestade deixa a gente deprimido. E essa tempestade nos enche de insegurança e nos faz pensar o que nós estamos fazendo aqui. Que caminho seguir? E aí nessas horas, às vezes a gente pergunta, para que seguir a Deus? Vamos sentar ali naquele junípero e implorar a Deus que acabe logo com esse suplício. Mas aí Deus vai mandar um anjo. E Ele manda esse anjo todo dia na nossa vida. É Ele que nos desperta todo dia de manhã. Ele vai lá com um pedaço de pão, te dá o alimento. E Ele vai voltar quantas vezes forem necessárias para insistir que você levante antes. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida de quem escolheu seguir a Deus. Ele nunca disse para mim ou para você que seriam flores eternas e todos os dias. Não. O maior símbolo vivo de Deus na terra morreu na cruz. O maior exemplo de vida veio da cruz. Então ele já disse claramente, é lógico que a maior dor passou ele por nós, mas ele já disse claramente que nós teremos tempestades, que nós teremos problemas, que as coisas não serão só flores. Mas ele vai mandar um anjo todas as vezes.
E todas as vezes Ele vai nos tentar tirar de debaixo daquele junípero, ou seja, que pedra a gente se esconder, que caverna a gente se esconder, que local a gente for, e vai tentar nos levar à luz. E na hora dessa dor, com certeza, Ele vai estar ali nos abraçando. Ele nos enviou tantas provas disso desde o princípio. Ele só disse que talvez para aprender a gente precise aprender em alguns momentos da forma mais difícil. E a nossa humanidade é muito forte, não é? A nossa humanidade faz às vezes as coisas parecerem tão mais pesadas, tão mais difíceis. E aí, para a gente se resgatar e para a gente ter bastante otimismo, vamos pensar: Elias se deprimiu, Elias se desanimou, Elias teve medo, Elias foi humano, como eu, como você. Mas no fim da vida de Elias, Deus mandou carruagens de fogo, e foi assim que ele subiu ao céu. Em corpo, em alma, ele foi para junto de Deus. E é isso que Deus quer para a gente. E é isso que Deus promete para a gente na ressurreição. E esse é o caminho da nossa estrada estreita. O que a gente não pode fazer é desistir. Acima de tudo, desistir da nossa fé. É escolher a estrada, carregar a cruz e fazer a vontade de Deus. E lá na frente, ali na frente, Deus vai mandar anjos com carruagens para nos buscar. E vamos estar todos juntos um dia junto a Deus. Mas lembrando, isso é escolha. E Deus fez a você e a mim um convite. Quem é o profeta hoje? O profeta somos nós que seguimos a Deus. Servindo da forma como escolhermos servir ou através dos dons que Deus nos der a servir. É dizer sim e é servir. Ai de mim se eu não evangelizar, não é? Hoje essa palavra soa muito forte o dia inteiro para mim, e talvez isso tenha me inspirado a vir aqui conversar com vocês. O nosso caminho é esse. É trilhar e escolher a cada dia servir a Deus ou não servir a Deus, sabendo que o caminho do serviço leva a Deus. O caminho do não servir é apelar para a misericórdia em algum momento, que graças a Deus é muito grande. Mas ai de mim se eu não evangelizar. E quem sabe a gente vai estar um dia lá no céu, junto com Moisés, com Elias e com Jesus Cristo. Que Deus esteja com todos nós. Amém. Até a próxima.